Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, hoje, nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, nós vamos falar aos irmãos sobre bênçãos da vida em Cristo. Nós temos prazer em dizer que o Senhor Jesus, Ele nos oferece muitas bênçãos. Ele oferece. Agora, a pessoa recebe se quiser. Mas ele convida e ele dá. Nesse texto que nós vamos ler agora, de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 em diante, que nos traz uma mensagem muito bonita. O discurso de Pedro no dia de Pentecoste. Pedro, porém, pondo-se em pé com os seus 12, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus de todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vos penseis, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naquele dia profetizarão. E farei aparecer prodígios de língua no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes de que o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este invocar aqui vem no sentido de estar presente, de conhecer. Saber que Deus existe. Eu não falo com alguém se não sei que Ele exista, que Ele quer algo comigo. Então, aí, se eu sei, se eu entendo, se eu creio, eu estarei falando com Ele, invocando a Ele a sua ajuda, a sua misericórdia para com a minha pessoa. Mas a bênção da vida em Cristo vem através de primeira instância, perdão do pecado. Esse perdão do pecado, para que o meu pecado ou os meus pecados sejam perdoados, é necessário que eu entenda que eu sou um pecador. Eu só estarei pedindo ajuda a alguém se eu sentir que eu estou precisando de ajuda. Mas quantas pessoas estão cientes deles mesmos que é dono da lei, não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de amigos, que ele sozinho no mundo possa continuar a sua vida e vencer toda a trajetória da sua vida. Mas, meus irmãos, a queda vai ser grande dessas pessoas que assim pensam. Porque é necessário que eu entenda que eu preciso de ajuda, que eu não posso viver sozinho, eu preciso de alguém. O versículo 38 do mesmo capítulo que nós lemos, a parte A diz: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Para que eu arrependa, é necessário que eu entenda que eu cometi um pecado, que eu cometi um crime, que eu cometi um erro. Para arrepender,
de algo, é preciso que eu entenda que eu sou pecador. Então, esta mensagem de pedir perdão, é necessário que primeiro eu entenda que eu sou pecador. E para que eu entenda que eu sou pecador, alguém tem que abrir os meus olhos, abrir a minha mente. Muitas vezes eu não penso nisso, mas no momento exato que alguém toca no assunto, aquilo desperta curiosidade e nós vamos pensar realmente naquele assunto. Mas vem em seguida as bênçãos da vida cristã, vem no sentido do perdão dos pecados e também do receber o dom da vida, o dom do Espírito Santo. Esse dom aqui não é simplesmente falar língua estranha, não é simplesmente orar por alguém e ser curado, não é só isto. O dom, quem dá é o Espírito. Ele conhece a minha capacidade. Se ele conhece, ele vai distribuir esse dom conforme a minha capacidade. Eu posso receber o dom de curar, eu posso receber o dom para orar por alguém, eu posso receber o dom de ser um bom pregador, de um bom cantor, de um bom visitador, e assim sucessivamente. Porque quem distribui este dom é o próprio Espírito, conforme a nossa capacidade. Mas vem a parte principal, que é essa união, essa unidade com a minha igreja. Eu estar presente, eu estar perto, eu querer crescer. E para que eu queira crescer, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar ali, querendo aprender. Ler a Bíblia é um passo muito importante. Mas eu posso ler a Bíblia e não aprender nada. Então eu tenho que estudar a Bíblia, que é mais do que ler. Estudar é ler mais de uma vez. É ler querendo aprender. É ler procurando examinar versículo por versículos, procurando fundos, procurando outros livros, para que eu possa realmente ter um bom aprendizado. Mas essa união com a igreja nos leva realmente a esse crescimento. Mas, para que eu tenha essa união, eu tenho que ter uma verdadeira comunhão com Cristo. Sentir falta. Esse vírus que espalhou no mundo, não foi apenas no Brasil, mas no mundo, tem dividido muitas pessoas. Tem deixado pessoas doentes, porque estão afastados uns dos outros. Mas aprove a Deus que isso seja apenas alguma coisa que venha nos alertar para um propósito de querer essa comunhão logo em seguida, que tudo isto passar. Logo que isto passar, que eu deseje ter esta comunhão. Eu preciso desejar ter esta comunhão. Estavam unidos e tinham tudo em comum. O versículo 44 do mesmo capítulo 2 que nós lemos. O versículo 44 diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais, e faziam pelos apóstolos, que se fazia pelos apóstolos. Então, os apóstolos estavam juntos, eles estavam ali para ensinar, para propagar a palavra de Deus, porque o próprio Jesus os enviou a fazer este ministério, e eles abraçaram com toda a vontade de vencer os problemas e chegar a um ponto real,
que eles tiveram muitas experiências agradáveis, outras ruins, porque muitos deles sofreram muita perseguição, mas nem isto levou-os a abandonar a evangelização, a visitação, a palavra de Deus. É necessário que as bênçãos da vida cristã seja observada com seriedade, porque elas existem, só depende de cada um de nós, só depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.